tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. A organização da memória pelo Delphi, como você já sabe, usa segmentação. Todo sistema feito com o Delphi tem 4 segmentos principais: dados, código, pilha e monte. Começaremos nosso passeio pelo segmento de dados, local onde todas as variáveis globais habitam. Prepare-se, ligue o seu GPS, porque o passeio vai começar. Bem, o segmento de dados. Então, o segmento de dados, todas as variáveis globais do seu sistema estão neste segmento. Todas as variáveis globais, mas o que é isso? Bem, se você é um desenvolvedor consciente, vai ser, ou talvez chegue a 0 a quantidade de variáveis globais que você tem. Só você terá do próprio Delphi ali, os objetos globais e algumas variáveis globais, que é da ferramenta. Agora, se você não tem nem a noção do que está sendo falado aqui sobre esse segmento, porque muitas vezes, daí não é importante não. Cara, mas eu vou falar uma coisa para você, é o que há de mais importante. E é o que é de mais no final da série e da sequência. Então, essa daqui é teoria. Essa daqui eu estou só limpando o caminho para o que vem aí, que você vai entender e falar, cara, como que eu não vi isso antes? Se você já viu, tudo bem, você vai reforçar e vai falar, pô, sempre falei isso, mas não acreditaram em mim, porque isso acontece também. Então, todas as variáveis globais. Variáveis globais, todas aquelas que não são atributos das instâncias, que não estão declaradas nas classes. Ou seja, o que você tem declarado numa seção de interface da unidade que você tem a sua classe é considerado uma variável global. Não para por aí, porque você tem a seção de implementação também. Tudo que você declara na seção de implementação, sem estar dentro dos métodos, sem estar dentro das subrotinas, procedimentos e as funções, também é variável global. Então você tem um programa principal que quase a gente não mexe no programa principal, onde dá o start, né, para o seu formulário principal aí. Então quase a gente não mexe ali. Mas o que você declara nesse programa principal, o que você declara na seção de interface das unidades e o que você declara na seção de implementação, isso tudo faz parte de variáveis globais, e essas variáveis ficarão no segmento de dados. Só um alerta, o segmento de dados ele tem um tamanho que é enorme, então você tem 2 GB. E ainda assim, os desenvolvedores do Delphi ainda aumentaram para 3 GB. Imagina por que eles aumentaram. Mas acho que aumentaram porque tem tanta coisa enorme assim, já que o segmento de dados ele é estático. Uma vez que foi definido o segmento de dados, acabou, vai até o fim, até o seu programa encerrar. Então, ele tem um limite, mas tem uma configuração no Delphi que você consegue até 3 GB. E o detalhe, tá precisando você passar para 64 bits, a plataforma que vai aumentar? Não, continua 2 GB para você trabalhar. Mas 2 GB, cara, dá para fazer o RP completo, que se você usar corretamente, ainda sobrará memória. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí você com certeza deve ter lido artigo, já visto matéria, já visto outro vídeo, que fala sobre as variáveis globais, né? Então eu trabalho com um sistema, eu vejo que o sistema fica travado devido a essas variáveis globais. Tá, então vou tirar as variáveis, vou lá no ponto. As referências às instâncias, os objetos. Né? Então você tem espalhado para tudo quanto é lado. Não é proibido. É proibido quando você começa a amarrar o seu sistema com esses objetos globais, porque eles ficam o quê? Na seção de interface. Na seção de implementação até vai, porque ela não é visto fora, por outra unidade ou pelo programa principal não vê. Então você declara variáveis globais dentro de uma seção que é a implementação, mas ninguém, outras unidades não consegue acessar essa área de implementação. Então, se ele declarar ali, que maravilha, menos mal.
Agora, como começa a ter aquele monte de variáveis globais na seção de interface, aí o bicho pega. Você verá na implementação, quando a gente passar para a implementação, quando eu começar a mostrar tudo isso que eu estou falando, para você não falar, Pedrão tá de blá blá blá. Aí você vai ver. Aí você vai ver o que eu estou falando. Tá? Então, você tem um segmento de dados, todas as variáveis globais ficam ali. Tá? A variável global é a variável que você declara na seção de interface ou na seção de implementação, mas essas elas estão ali escondidinhas, ou num programa. Pô, então quer dizer, se eu tiver lá no meu programa 200 unidades e eu tiver declarado várias variáveis na seção de interface, é um segmento só? É um segmento só, segmento de dados. Tá ok? E ele é estático, ele não muda. Uma vez que você... Ah, ele não muda, mas porque tem segmento que muda? Tem, você verá. Então, só para adiantar, você tem a pilha, stake, e você tem um monte, o IP. São dois segmentos que esses aí são dinâmicos, tá? Mas o segmento de dados, uma vez que declarou, meu querido, vai até o fim que está declarado lá. Fica consumindo a memória do segmento de dados até que o seu programa se encerre. Mas o tamanho continua a mesma coisa, ou seja, não importa o que você tenha, vai consumir memória. Se você colocar no segmento de dados, vai consumir memória. E do começo ao fim aí do seu sistema. Ou seja, quando estiver rodando, está consumindo. Quer você use ou não, tem o consumo desse segmento aí, o segmento de dados que você tem aí no seu sistema. Bem, vamos devagar, né? Vamos devagar. Nesta aula você conheceu um pouco sobre o segmento de dados, todas as variáveis globais, independente do seu lugar de declaração, é alocado no segmento de dados. Esse segmento ele é estático. Quando reservado a memória para um identificador, ela permanece vinculada com esse identificador até o término do sistema. Na próxima aula, você conhecerá mais um segmento estático, o segmento de código. Esse é fácil, né? Porque todo o código de um sistema é alocado nele. Se algum detalhe não ficou claro para você, faça um comentário com a sua dúvida que irei lhe responder. Para saber mais sobre os segmentos da memória, leia o meu artigo no meu blog. O link está na descrição abaixo. Obrigado por assistir a esta aula e até o próximo vídeo.